nosso irmão Ian, usa também a nossa irmã Miriam com tuas mãos, na tua graça. Que o Espírito Santo continue falando conosco, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Queremos mais, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade preciosa. Fala conosco, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Fala mais. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Abrimos nosso coração para Ti, Senhor. Usa a Tua filha com graça, com o Teu Espírito Santo. Ó Pai Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. No nome de Jesus, amém. Amém. Ô bebê, então vamos pegar neném. Paz e graça, igreja. Amém. Como o pastor falou, eu vou falar sobre Elias. Eliseu. O ministério dele e alguns milagres, né? Porque Eliseu fez muitos milagres. E fazer o resumo dele também é assim, bem difícil, né? Para mim, que sou super analítica, fazer um resumo para mim é sempre muito difícil. Vamos lá. Bom, a vida de Eliseu está registrada no Antigo Testamento, nos livros 1 e 2 de Reis. O irmão falou, ele sucedeu o Elias. Logo depois que ele ficou com aquele drama, né, que quer morrer, e achou que tudo tinha acabado. Aí eu vou pegar um pedacinho aqui, Reis 2, no versículo... Segunda Reis. Segunda Reis, versículo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, obrigado. Diz assim, vou dar uma resumidinha. Não vou seguir exatamente como está aqui. E seguiram com Elias homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte ao Rio Jordão. E Elias tomou a sua capa e a dobrou. Qual versículo? Eu estou no 7, desculpa. Agora é o 8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou. E feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Ali ele já estava com Eliseu. Eliseu ficou mais ou menos 6 a 8 anos com Elias. Aleluia. Aprendendo com Elias. Aí depois que eles passaram o rio, Elias disse para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu. Ai, gente, essa parte é maravilhosa. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. A gente lê isso e pensa, né? O cara tá se achando, né? O cara tá achando que pô, vaidoso, que toda a glória para ele, que esse Elias já era tão poderoso. Né? Faz chover, faz parar, manda fogo do céu, fogo no altar, faz, né? Mata todos os profetas de Baal. Agora eu cheguei e falei, profeta, eu quero isso. Ainda menor, porque pelo menos não pediu, né? Dinheiro, fortuna, essas coisas. Mas aí pediu a porção de Elias. Aí, a porção dobrada. E ele pediu porção dobrada porque Eliseu sabia que a missão dele não seria fácil. Israel está passando um momento de fome, momento de problemas econômicos. Estava um caos, né? O povo com muita fome. E essa foi a intenção quando Eliseu pediu a porção dobrada, porque ele sabia do tamanho do ministério dele, né? Do chamado dele. E já se preocupou daí, né? Fica emocionado. Ele já se preocupou ali, né? Sabendo que Elias ia embora e que ele ia ter que assumir. Ele falou, Deus, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir fazer sozinho. E detalhe, Eliseu era jovem quando Elias jogou o manto sobre ele.
E isso aconteceu mais ou menos 8 anos depois que isso aconteceu, né, do manto. Que Elias ungiu ele, né? E daí ele conseguiu ver muitas coisas de Elias, né? E aí ele pede isso, né? A porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Aleluia. Porque ele sabe tudo que Elias fez. E o chamado dele foi diferente. Aí, esse aqui é lindo. Só isso aqui eu vou fazer meu estudo. Não vou fazer nada aqui, pastor, porque só isso aqui é lindo. Aí pediu isso. Aí, Elias diz para ele: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E seja o quê? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e ele subiu ao céu num redemoinho. Eliseu vendo tudo isso. Mas aqui eu acho que tem um ensinamento legal, porque ele falou, né, que se veres, vai acontecer. Se não ver, não vai acontecer. Quando você ganha um presente muito assim, ou te dão uma coisa muito assim, o que você faz? Você quer logo sair e mostrar para os outros, né? Eliseu ficou com Elias o tempo todo. Não desgrudou dele um minuto. A ponto de derramar água nas mãos de Elias. E ele teve várias Elias testou Eliseu várias vezes a fidelidade dele. E ele ali fiel, ele não vou fazer, agora eu vou fazer um estudo, pastor, porque muita coisa. E Eliseu ali, firme e forte com ele. Mesmo Elias insistindo para ele ficar, porque ele tinha... que eu vou ali. Fica aqui que eu preciso fazer uma coisa ali. Ele falou, não, onde você for, eu for. Nada, não desgrudou. Acho que nem para tomar banho, nem para fazer xixi, acho que nem desgrudava dele. Aí, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, porque ele tinha Elias como um pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em 2 partes. Aí eu estou no 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra do céu. Uau. Oh, Deus. E voltou para a porta do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra do céu, e feriu as águas. E disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Aleluia. Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Elias passou. Uau. Vendo, pois, Uau. os filhos dos profetas que estavam de frente, aqueles 50 que seguiram eles, né? De Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Glória E a Deus. vieram-lhe Glória. ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Até aqui. Gente, pensa aí, né? Você vê a carruagem de fogo, você vê o seu mestre indo embora, e você sabendo da tamanha missão que tem na tua frente. E ele ali, firme e forte. Não desistiu em nenhum momento. Aleluia. Eu já falei disso, não acredito. Eliseu abraçou a vida com Deus sem olhar para trás. Glória a Deus. Isso foi uma das coisas. Depois tem uns paralelos com o que aconteceu com Jesus, mas fica para o estudo. Porque Eliseu era rico, ele tinha fazendas, os pais também eram fazendeiros, e o pai era super influente em Israel. Eles tinham muito dinheiro. E a mensagem do profeta Elias era, olha só, nem isso Eliseu pegou de Elias. A mensagem do profeta Elias era de condenação e juízo, e chamando o rei de Israel e o povo ao arrependimento. E Eliseu, a missão dele era pacífica e devia ensinar ao povo o caminho do Senhor. Amém. Uma situação daquela, em que um momento político, de fome, de miséria, de guerras o tempo todo, essa era a missão dele. Oh, dó. Essa. Pacificar e ensinar ao povo o caminho do Senhor. Precisa falar que Eliseu estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha um grande discernimento espiritual, porque ele
nessa convivência com Elias, ele foi amadurecendo, se conhecendo, ele tomou autoridade da palavra de Deus sobre a vida dele, do chamado dele sobre a vida dele. Em nenhum momento falam, dão a entender que ele duvidou de alguma coisa. Não, calmo, tranquilo. Tomou posse do ministério dele, daquilo que Deus chamou, e foi embora, sem olhar para trás. Ele esqueceu totalmente da vida boa que ele tinha, com dinheiro, né, fama, etc. E o ministério dele foi marcado por forte compaixão aos necessitados e por grandes atos do poder divino. Ele realizou diversos milagres de provisão e cura registrados na Bíblia. Então ele não foi assim, desce fogo do céu. Não. O negócio dele era o povo, né? Atender às necessidades. Ele sempre se colocava no lugar do outro, né? Atendia, ouvia, e ele vivia no meio do povo, né? Lembra alguém? Lembra alguém? Graças a Deus. Jesus. Ô, glória. Era... O chamado e a porção dobrada, que foi a sucessão, né, de Elias que ele pediu. Ele recebeu o manto e recebeu a porção do espírito de Elias ao vê-lo subir aos céus. Por quê? Porque ele continuou obedecendo. Ele viu, então ele recebeu essa porção que ele havia pedido. Então ele veio, se Elias era forte, imagina, ele veio com o dobro, né? Cheio do Espírito Santo. Ô, glória. E chama. assim, eu quero frisar isso, porque quando você aceita, né, a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, tudo tem que se transformar, né? Então, Eliseu fazia isso o tempo todo. E era assim, e também uma coisa interessante, que todos os milagres que ele fez, ele usava alguma coisa material, né? Então não era como Eliseu, então fogo do céu. Não, pega sal, joga na água, a água se purifica. Ele sempre tinha um instrumento físico, né? Não fala, oh meu Deus, o que eu faço? Não, já está nele o espírito, né? Ele já sabia pegar isso, pegar aquilo, e o povo, claro, obedecia, né? Então, Fazia acontecer, né? coisa interessante. Elias, Elias fez, assim, isso é teológico, né? Os estudiosos, as fontes que estudam, fizeram esse estudo. Disseram assim, Elias fez muitos milagres, né? Que a gente sabe. Ele fez 14. Coincidente ou não, teólogos, Eliseu fez 28. Ele pediu porção dobrada, Dobro. Dobro. Pediu. Toma. Pensa. Eliseu atuou como profeta em torno dos 50 a 60 anos. Pensa. E ele fica, já falei que ele ficou com Elias de 6 a 8 anos. Não pensa, ele ficou com Elias de 6 a 8 anos, né? E a gente aprendendo, vendo, olhando, acompanhando, sendo fiel. E a gente fala, todo domingo, estudo bíblico uma vez por semana, ele grudado em Elias. Aleluia. Todos os dias, na obediência a ele, E aprendendo, na aprendendo. fidelidade, Amém. na fé. É. Gente, num momento muito difícil, fome, guerra o tempo todo, Eliseu ali, usando todo o poder Vamos que vamos. de Elias, porque nessa época, né, ele ainda estava, Eliseu ainda estava com Elias, e ele ali firme por todo esse tempo. Amém. Glória. Aleluia. Pensa, devocional, de vez em quando, que trabalho. Bom, precisa falar que o caráter de Eliseu era principalmente humildade, absurda, generosidade, prontidão. Eu colocarei em primeiro lugar, assim, todos que recorreram a ele,
Mesmo os que não Defendeu. recorreram, ele também fazia. Decidido, Aleluia, Jesus. manso, Ô, glória. ó as qualidades, gente. Firme, Tributos. demonstrava coragem e energias imateriais, ou seja, espirituais, ao confrontar reis e defender a vontade de Deus. Amém. Ele não tinha nenhum medo de defender a vontade de Deus. Aleluia. Que nós possamos, como Tem diz, essa vontade Não. também. que a gente possa tomar posse dessa autoridade e, na palavra de Deus, ser útil ao reino dele, né? E Aleluia. como Eliseu, ajudar aqueles que precisam, né? Não só esperar vir até a gente, mas que a gente possa ter os olhos para eles, né? Para todos que precisam, né? Amém. Glória a Não digo Deus. só na parte física, mas a parte espiritual, né? Hoje o mundo está extremamente necessitado Carente. de Deus. Amém. E as pessoas não se dão conta. Acham que estão com problema porque não sabem o que fazer. Porque não tem Deus. Quem não tem Deus não tem direção. Né? E a gente tem que passar isso para as pessoas. Né? Se não tem Deus, você não tem direção. Você não vai conseguir a lugar nenhum. Vai continuar girando, girando. A vida vai acabar e você vai continuar. Talvez com um carro novo só. Mas não tem, né? O aprendizado prático de Eliseu, que Deus falava com ele de uma forma tão rápida, né? Que ele não precisava ficar orando, pedindo, não. Ele via, Deus dava o que tinha que fazer e mão na massa. Ele não ficava, meu Deus, que É isso mesmo. Será que é isso? meu Deus, e agora? Não. Gente, ele é rápido, na hora. A Bíblia deixa isso, a Bíblia deixa isso claro, que ele não ficava pensando, orando meses, dias, né? Ele ia fazer. Ele demonstrou muita, profunda, grandiosa fé, sensibilidade social, extrema dependência de Deus. Ele usava tudo isso para servir e restaurar pessoas. Aleluia. Glória. Que Aleluia. Deus Glória a possa nos Deus. revestir, pelo Amém. menos uma porçãozinha, né? Para que a gente também possa fazer, né? Amém. Isso não que agradava a Deus. Porque Deus se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Porque a gente pensa, os grandes milagres, né? Não. Eu acho que eu já falei isso no outro dia. Nos pequenos, já deve ter testemunho. Nos pequenos, aquelas coisas eu falei, não é possível que o senhor fez isso, uma coisinha tão pequena. Essa fala ele faz, gente, nas coisas pequenas. Eliseu é testemunho das coisas pequenas que Deus fazia. E faz na nossa vida, né? A gente precisa ter isso em mente, né? Não fica esperando grandes milagres. Pede o que, começa do pequeno e vai pedindo, porque Deus atende, Deus ouve. Deus está com a gente o tempo todo. Essa a força de Eliseu. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Aleluia. Gente, isso é tremendo, né? Ô, glória. Ele cuida de cada necessidade. Eu creio, Jesus. Até Cremos, Senhor. todas, diariamente. Eliseu resolveu crises cotidianas das pessoas, comida envenenada, milagre. Aleluia. E esse, assim, um dos meus mais queridos, o machado perdido. Esse do machado perdido, Tremendo. gente, né? Tremendo, porque... Ai, o machado perdido, o que Eliseu tem que ver com o machado perdido, gente? Mas ele se compadeceu da dor do aluno dele. Todo mundo conhece, né, a passagem do machado? E aí o aluno veio, meu senhor, o machado cai na água, ele veio, meu senhor, isso é machado emprestado, misericórdia. Glória. Ele olhou, pegou um galho, jogou na, assim, instantaneamente, pegou um galho, jogou na água, o martelo ficou flutuando, Ô, glória. o machado. Ele foi lá, pegou o aluno foi lá, pegou o machado. Continuar normal. Os alunos deles já não ficavam. "Ah, não, que para ele, né, era assim. Eu acho que esse milagre mostra pra gente, prova pra gente a preocupação de Deus. Porque naquela época, um machado custava uma fortuna. Era assim, né? E quem devia, se não pagasse, virava escravo.
E, claro, Eliseu sabia disso. E o aluno também. Ele se compadeceu, não vai deixar, né, virar escravo, porque o machadinho caiu na água. Olha só, gente, pensa, tem mais coisa atrás, né, desse gesto de Eliseu para salvar o machado emprestado daquele que poderia ter virado um escravo. Amém? Amém. 2 minutos, tá? Quanto? Mais 2. 2? Acabou? Não, então eu tenho que falar. Vamos lá. Vou falar do milagre do azeite da viúva, porque esse é bem profundo. Bom, a senhora, né, que estava perdendo os filhos, porque o marido morreu. Só para contar essa história, foi muito gostoso. Ela estava prestes a perder os filhos para ser escravo do credor. Foi lá se lamentar com o Eliseu. Eliseu, não tem problema. O que você tem? Não tenho nada. Como você não tem nada? Ah, tem. Eu tenho um botijãozinho de azeite. Ele falou, vai na vizinhança, pede todos os vasos que você puder, leva para casa, Aleluia. leva teus filhos, fecha a porta. Ó. Oração em secreto. E vai enchendo os vasos. Os vasos só pararam de encher quando acabou. O azeite só parou de rolar, né? Quando os vasos... Acabou o último vaso. Não tinha mais vaso, não tinha mais onde pedir. Aleluia. Ali parou. Porque diz a palavra que se tivesse 1 milhão, já está enchendo até hoje. E assim é com a nossa vida, né? Então, se a gente tiver, né, tudo que a gente tem, mesmo que for pouquinho, Deus usa, é pouquinho. Aleluia. Deus usa. Amém. Essa é o ensinamento dele, Eliseu. Ele mostra que mesmo um pouquinho que a gente tem, Deus faz, né? Deus só mostra para ele, entrega para ele. Eu creio, Jesus. Eu preciso disso. O que você pode fazer? Toma, Oh, traz aí, fecha a porta e toma. É teu. O que a Aleluia. gente tem que Glória a fazer? Deus. Glória a Deus. Senhor faz, Senhor. Aqui também dá pra gente que tudo de Eliseu sempre tem as coisas, né, materiais. Aqui ele mostra, quer dizer, ela precisou de ajuda, falou para Eliseu. Eliseu mandou ela pedir ajuda para quem? Para a comunidade, para os vizinhos, para poder receber o milagre dela. E por que nós temos tanta dificuldade quando estamos assim? Depressivo, não vai ficar velho, né? Ou com problema de dividir a nossa necessidade com o outro, né? Com o irmão. Ele também ensina isso, que a gente tem que fazer isso, né? Porque aí você pode achar um Eliseu. Vai falar, pega ali, né, um negocinho, faz isso. A gente nunca sabe. Então, por isso que nós somos filhos de Deus. Porque a gente tem sempre uma palavra, né? A gente acha que a gente não tem. Todos nós somos Eliseu, né? Obrigado, Deus, mais fácil que a gente jogar fogo do céu. Mas se quiser mandar fogo do céu, a gente pode, sabia? A Bíblia diz isso o tempo todo. Glória a Deus. Gente, a gente tem um poder que se nós O possível que usássemos, crer, né? que a gente pode fazer. A Bíblia fala, todos os profetas, todos os filhos de Deus que seguiram, que creram, que tomaram posse, né, da palavra, tomaram posse do poder de Deus, fizeram. É, Jesus. É o nosso caso. Por que a gente não pode fazer? Medo, desculpa do tempo. O que mais? Pouca fé, não é nem falta, é pouca fé. Porque fé nós temos, é pouca fé. O que mais? Coragem, Que nós fazemos. atitude. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Eu estou com essa coisa da autoridade de Deus desde Davi, né? Que Davi, aquela coisinha, né? Meu Deus, chega lá, pô, quando falou que ele era rei, e é filho de mamãe, né? Essas coisas. Ele já tomou o poder dele, foi lá, eu vou matar e acabou. É, Jesus. E isso que a gente tem que fazer na nossa vida, tomar posse do poder de Deus, crer, Amém. ter fé e saber que se eles fizeram o que eles tinham Deus, nós também podemos fazer. Podemos. Amém? Glória a Deus.